A estrada era longa e deserta, com o sol castigando o asfalto rachado. Dentro de um carro velho e empoeirado, um silêncio pesado pairava entre pai e filho. Seu Antônio, um senhor de 80 anos, observava o horizonte pela janela, tentando entender o motivo daquela viagem repentina. Ao lado, Rogério, seu filho, dirigia com o olhar fixo na frente, o maxilar travado pela impaciência. O velho tentou puxar conversa. Perguntou para onde estavam indo, se iriam visitar algum parente, se havia boas notícias. Mas Rogério apenas respondeu com um resmungo seco, sem tirar os olhos da estrada. O som do motor era a única coisa que preenchia o ar. O coração de seu Antônio apertava a cada quilômetro percorrido. Havia algo errado. Ele sentia isso. E, no fundo, temia que aquele não fosse um simples passeio. Do lado de fora, os arbustos secos balançavam com o vento quente. Do lado de dentro, a tensão era sufocante. Rogério respirou fundo, acelerou mais um pouco e, sem dizer nada, apertou ainda mais o volante. Aquela seria a viagem que mudaria para sempre o destino dos dois. Após alguns minutos de silêncio, Rogério explodiu. Começou a reclamar da vida, das contas, da falta de tempo e do peso que dizia carregar sozinho. Disse que não aguentava mais ter que cuidar do pai, que a velhice de seu Antônio era um fardo e que a vida dele havia parado por causa disso. Cada palavra era uma facada silenciosa no coração do velho, que ouvia sem interromper. Rogério falou do asilo que não quis aceitá-lo, das dívidas que o sufocavam e de como sentia que a vida tinha sido injusta com ele. Eu só queria paz, pai, disse, com raiva contida. Mas com o senhor por perto tudo parece desabar. Seu Antônio, com a voz fraca, tentou responder. Filho, eu nunca quis ser um peso para você. Mas Rogério desviou o olhar, incapaz de encarar o homem que lhe dera tudo na vida. Lá fora, o vento soprava poeira pela estrada, como se até o mundo sentisse vergonha. Aquele desabafo não era apenas um desabafo, era o prenúncio de algo cruel que o pai ainda não imaginava. O carro parou bruscamente em um trecho isolado, cercado apenas por campo e silêncio. Rogério fingiu procurar algo no porta-luvas e disse com naturalidade. Pai, desce um instante, preciso ajeitar o banco. Seu Antônio obedeceu, confiando no filho. Assim que seus pés tocaram o chão, o som da porta batendo ecoou forte, e o carro acelerou. Rogério! Gritou o velho, correndo alguns passos com o pouco fôlego que tinha. Meu filho, volta aqui! A poeira levantada pelos pneus o cegou por um instante. O carro desapareceu no horizonte, deixando apenas o eco do motor e o desespero de um pai traído. Seu Antônio ficou parado por longos segundos, sem acreditar no que acabara de acontecer. As pernas fraquejaram. Ele se ajoelhou, olhou para o céu e deixou as lágrimas escorrerem. Na estrada vazia, o silêncio do abandono era ensurdecedor. O velho tirou o chapéu, limpou o rosto e sussurrou. Deus, não o culpe. Ele não sabe o que faz. A poeira foi baixando lentamente, e com ela o coração do homem parecia afundar. Mas mesmo ferido, ele ainda tinha fé. O tempo passou devagar. O sol queimava a pele enrugada de seu Antônio, que caminhava sem destino, segurando uma garrafinha d'água quase vazia. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir o som da própria respiração. Cada passo era uma mistura de dor, cansaço e incredulidade. Em sua mente, o rosto do filho se repetia. O menino que ele criou sozinho, o homem que um dia prometeu cuidar dele quando envelhecesse. Agora, aquele mesmo filho o deixara no meio do nada. Ele se sentou à beira da estrada, tirou o chapéu e observou o sol se pôr no horizonte. Por um momento, pensou que ali seria o fim. Mas algo dentro dele não deixava desistir. Lembrou-se das palavras da falecida esposa. Antônio, enquanto houver fé, há caminho. Com dificuldade, levantou-se novamente. Seguiu andando, tropeçando, buscando sombra, buscando sinal de vida. O vento quente trazia o cheiro da terra e o som distante de um motor, talvez esperança. Mesmo sozinho, seu Antônio decidiu seguir.
porque morrer ali seria fácil demais. E ele nunca foi um homem que escolheu o caminho fácil. Quando o sol já se escondia atrás das colinas, uma caminhonete velha surgiu, levantando poeira. Ao volante, uma mulher de meia idade, Dona Lúcia, freou ao ver o homem idoso cambaleando na estrada. "Meu Deus, o senhor tá bem?" perguntou, descendo rapidamente. Seu Antônio tentou sorrir, mas mal conseguia falar. Ela o ajudou a entrar no carro e o levou até sua fazenda, a poucos quilômetros dali. Lá lhe ofereceu água fresca, sopa quente e um quarto simples, mas limpo. "Descanse, moço. Aqui ninguém fica desamparado", disse ela com um olhar bondoso. Enquanto comia, o velho mal conseguia conter as lágrimas. Era a primeira vez em muito tempo que alguém o tratava com compaixão. Àquela altura, ele não sabia quem era aquela mulher, mas sentia que Deus a colocara em seu caminho por um motivo. Naquela noite, deitado em uma cama macia e ouvindo o som distante dos grilos, seu Antônio fez uma prece silenciosa. "Obrigado, Senhor. Talvez ainda haja um propósito para mim." E pela primeira vez desde o abandono, ele adormeceu em paz. Os dias seguintes trouxeram algo que seu Antônio já não sentia havia muito tempo: propósito. Na fazenda de Dona Lúcia, ele começou ajudando nas tarefas simples, varrendo o terreiro, cuidando das galinhas, regando as plantas. Mas logo sua experiência começou a brilhar. Certa manhã, ao ver um trator quebrado, ele pediu permissão para tentar consertá-lo. Em poucas horas, com ferramentas improvisadas, o velho fez o motor voltar a roncar. Dona Lúcia ficou impressionada. "O senhor tem mãos de ouro, seu Antônio", disse sorrindo. A partir dali, ele passou a cuidar das máquinas, das cercas, dos portões e até a ensinar os netos da mulher a consertar coisas. A fazenda, que andava estagnada, começou a florescer novamente. A cada manhã, o velho acordava antes do sol, olhava o horizonte e agradecia pela nova chance. A dor do abandono ainda doía, mas agora havia um novo sentido em seu caminho. Seu Antônio já não era o homem deixado na estrada, era o homem que a estrada havia transformado. Com o passar dos meses, a presença de seu Antônio mudou completamente o ambiente da fazenda. Onde antes havia cansaço e desânimo, agora havia risadas e esperança. Ele consertou os arados, organizou a colheita, ensinou técnicas antigas de cultivo que aprendeu com o pai, lá nos tempos de juventude. Dona Lúcia, emocionada, passou a vê-lo como parte da família. "O senhor é um anjo disfarçado", dizia ela. Os vizinhos começaram a comentar sobre o velho sábio que havia trazido prosperidade. O nome de seu Antônio virou sinônimo de gratidão, mas dentro dele ainda existia uma ferida aberta. O rosto do filho, as palavras duras, o som do carro se afastando. Às vezes, ele parava no portão, olhava a estrada e se perguntava se Rogério ainda se lembrava dele. Mesmo assim, escolhia perdoar dia após dia. Ele acreditava que o amor verdadeiro não guarda rancor. Apenas espera o momento certo de reencontrar quem se perdeu. Enquanto o pai encontrava paz, Rogério enfrentava o oposto. Após abandonar seu Antônio, tudo começou a dar errado. Perdeu o emprego, brigou com a esposa, foi despejado do apartamento e o carro, aquele mesmo com que deixara o pai, foi tomado pelo banco. Com o tempo, o remorso se tornou insuportável. As noites eram longas e cheias de lembranças. Em cada rosto idoso que via pelas ruas, ele via o pai. Tentou encontrá-lo em hospitais, delegacias, até em asilos, mas ninguém sabia de nada. A culpa o devorava. "O que eu fiz?", repetia para si mesmo, sentado no chão frio de um quarto alugado. O homem orgulhoso, que um dia achou que poderia viver sem o pai, agora não tinha mais nada, apenas a dor e o arrependimento. Foi nesse ponto mais baixo que ele finalmente entendeu o valor da presença que havia perdido e começou uma busca desesperada por perdão. Anos depois, em um dia nublado, Rogério caminhava pelas estradas em busca de trabalho. Faminto, cansado e com o rosto envelhecido antes do tempo, avistou uma fazenda.
Bateu palmas no portão e pediu por um prato de comida ou qualquer serviço. Dona Lúcia o recebeu com gentileza e o levou até a cozinha. Enquanto comia, ele contou sua história. Falou de erros, arrependimento e do pai que havia perdido. Dona Lúcia ouviu tudo em silêncio. Depois de um tempo, se levantou e disse: "Espere aqui. Tem alguém que o senhor precisa ver." Do corredor, surgiu um homem de cabelos brancos, apoiado em uma bengala. Rogério congelou. "Pai!" sussurrou com lágrimas caindo. Seu Antônio caminhou devagar até ele e com voz serena respondeu: "Você me deixou na estrada, filho, mas o destino me trouxe para casa." Os dois se abraçaram, chorando como se o tempo voltasse atrás. A dor do passado se dissolveu em perdão. A fazenda que um dia acolheu um homem abandonado, agora abrigava um reencontro que o tempo jamais apagaria. Rogério ficou ali, ajudando o pai nas tarefas, aprendendo humildade e gratidão. O velho Antônio, com o coração curado, dizia sempre aos netos de Dona Lúcia: "A vida às vezes nos deixa no meio da estrada, para nos ensinar a encontrar o caminho certo." O filho aprendeu que o amor não tem prazo e que o perdão é o maior presente que um homem pode receber. Nas tardes de domingo, eles se sentavam juntos na varanda, assistindo o pôr do sol, o mesmo que um dia testemunhou o abandono, agora símbolo de recomeço. O narrador encerra com a reflexão: há dores que nos destroem e outras que nos constroem. Seu Antônio foi deixado para trás, mas encontrou o que muitos passam a vida buscando: paz, perdão e um novo lar. Se essa história tocou o seu coração, faça como o seu Antônio, transforme a dor em aprendizado e o abandono em perdão. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor sempre encontra o caminho de volta. E se você acredita que nenhum gesto de bondade é em vão, deixa seu like e diga se você gostou do vídeo, porque às vezes é um simples gesto seu que muda o destino de alguém.